Muito bem, graças a Deus. Olha o que está escrito, olha o que está escrito na palavra de Deus. E eu quero falar de um assunto muito forte, muito sério. A Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí, lá em Mateus capítulo 13, no versículo 15, Jesus falou assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Essas foram as palavras de Jesus. Palavra de Jesus. E aqui ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo sobre o espírito do engano, o espírito maligno que não deixa a pessoa ter o entendimento para que acenda uma luz na sua cabeça, para que você compreenda, entenda, e Jesus faça o milagre, a obra acontecer. Você sabe que uma das maiores armas que o diabo tem é o engano. E ele consegue enganar. O poder de engano que Satanás tem é muito forte. Muito forte. E ele não quer que as pessoas, que nós venhamos a ter o entendimento, sabedoria para enxergar. Você já reparou? Quando você entra num cômodo, num quarto escuro, algum cômodo da sua casa, e você vai procurar um objeto, o que você tem que fazer? Qual é a primeira coisa que você faz? Você logo acende a luz. Fica escuro, está tudo escuro. Como é que você vai achar um objeto, a chave do seu carro, a chave da casa, algum objeto que você esteja procurando? Primeira coisa que você faz ao entrar no cômodo escuro, você acende a luz. E logicamente, quando aquela luz se acende, aquela luz revela tudo.
aquela luz, ela revela tudo aquilo que você está procurando, até aquilo que você não está procurando, a luz revela. Aí você, quando acende a luz, você vê tudo ao seu redor, você acha o objeto que você está procurando. Assim é o entendimento. Assim, o entendimento é a luz que acende na sua cabeça. Quando você tem o entendimento, então uma luz se acende dentro de você. E aí você passa a enxergar. Você vê que as pessoas que estão em trevas, elas não conseguem conhecer Jesus. As pessoas que estão em trevas, como diz a palavra de Deus, elas estão cegas para o Evangelho. Por quê? Porque o próprio diabo, ele cega as pessoas e não deixa as pessoas terem esse entendimento. Olha, o Senhor Jesus disse que, aqui em Mateus capítulo 13, quando ele falou sobre a parábola do semeador, sobre a semente, etc., e ele disse que as pessoas ouviam ele, mas não compreendiam, não conseguiam enxergar que ele era o Filho de Deus, a luz que veio ao mundo. Mas por quê? Porque eles viam Jesus, ouviam Jesus, mas o entendimento deles não entrava na cabeça deles. Por isso que Jesus não conseguia fazer milagres em alguns lugares ou para algumas pessoas. Por quê? Porque não entrava o entendimento. E o que trava esse entendimento? É o espírito do engano. É o espírito do engano. E o espírito do engano, o diabo, o poder dele de enganar as pessoas, de cegar as pessoas é muito forte. Você vê a pessoa que vive no mundo das drogas e não consegue sair, é porque ele não está tendo entendimento da situação que o cerca. Por que o homem tem 2, 3, 4 mulheres na rua, tem a esposa e várias mulheres? Ele está cego, ele tem um espírito enganador dentro dele. Por que a pessoa bebe, no outro dia ela bota a mão na cabeça e fala: nunca mais vou beber, eu tenho que parar de beber, porque isso está acabando comigo. Mas passa um tempo, ela volta e continua bebendo. Mas por que isso? É um espírito enganador que está dentro da pessoa, que não deixa a pessoa enxergar que ela está se autodestruindo. Jesus, ele está dizendo aqui, no versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, sem entendimento, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração
e se converta e eu o cure. Você vê que para Jesus curar, para Jesus fazer um milagre, tem que haver o entendimento da pessoa. É igual aquele homem, o centurião, que foi até Jesus. Jesus até elogiou a fé dele. Ele falou, o senhor não precisa ir, basta uma palavra, porque eu tenho também pessoas sob meu comando, e eu digo para esse ir, ele vai, eu digo para aquele outro, ele vai. Olha o entendimento de fé que aquele homem tinha, Jesus elogiou. Por quê? Porque a fé, ela é seguida de entendimento. Entendimento. Aquela mulher que do fluxo de sangue, ela teve um entendimento, ela ouviu falar que Jesus curava, mas como ela estava com hemorragia e pela lei, onde ela tocava se tornaria imundo, seria uma transgressão que ela estaria cometendo, o que ela fez? Eu vou tocar na orla do vestido dele, vou ficar curada, ninguém vai saber. Olha a fé daquela mulher, ninguém vai saber. Só que Jesus sentiu sair virtude dele. E aí Jesus falou, quem me tocou? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar na fé dessa mulher, que ela teve o entendimento, ela entendeu que se ela tocasse, usasse a fé dela e tocasse só no vestido de Jesus, na orla do vestido de Jesus, ela ficaria curada, ninguém ia descobrir, ela ia embora e ia ficar curada. Só que Jesus percebeu e disse para ela, filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Sabe, o diabo, o espírito do engano, ele não quer que você entenda as escrituras. Ele não quer que você entenda a palavra de Deus. Ele quer que você continue sendo uma pessoa dependente dos outros. Entendeu? Porque se você começar a buscar na palavra, se você começar a tentar descobrir, se você começar a buscar entendimento, então o diabo já vai se incomodar com você, o inimigo vai se incomodar com você. Enquanto a pessoa fica anestesiada, parada, então, ela não está incomodando o inferno. Mas quando se acende essa luz dentro de você, a luz revela o que estava nas trevas. Você entende? A luz revela o que estava escondido. Por isso que a gente precisa de entendimento, de luz. Essa luz, ela precisa se acender dentro de você, dentro de mim. Eu era um homem cego. Eu era um homem drogado, beberrão, farrista. Um homem que vivia uma vida desregrada, desgraçada. Mas quando entrou o entendimento, mesmo sendo frequentador da igreja, não adiantava. Mas quando entrou o entendimento, quando eu comecei a entender, então a luz se acendeu. A luz se acendeu. E a luz revelou o que estava escondido, oculto, nas trevas, e eu vi o que estava acontecendo ao meu redor.
E essa luz é Jesus que quer nos guiar. Essa luz para nos levar ao caminho correto, certo. Quando você anda no escuro, nas trevas, você tropeça. Mas quando você anda debaixo da luz, por isso que a Bíblia fala que a sua palavra é luz para os meus caminhos. O que significa isso? A palavra de Deus, ela nos dá o entendimento de todas as coisas da nossa vida, no casamento, na igreja, no trabalho, na vida conjugal, enfim, na vida financeira, tudo. A palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida. Mas o diabo, ele não quer que a gente tenha o entendimento. Ele não quer que a gente saiba, que a gente conheça. A gente diz, a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo que a verdade é Jesus. A verdade não é você conhecer a Bíblia de trás para frente, não. Tem muita gente que conhece a Bíblia de trás para frente e não conhece Jesus. Não teve encontro com Jesus. Então, conhecer a verdade e a verdade vos libertará é conhecer Jesus através das Escrituras. É buscar Jesus através das Escrituras. Porque Jesus falou para a gente examinar as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. E Jesus falou, elas falam de mim. As Escrituras falam de mim. E Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a verdade é Jesus. Ele é o libertador. Ele é o nosso redentor. Ele que quebrou as nossas correntes. Então, o espírito do engano, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que as pessoas não entendam e não vejam que o único caminho real, verdadeiro, é o caminho do Evangelho. Existem vários caminhos. Existe o caminho do assassinato, da prostituição, da promiscuidade. Existe o caminho da perdição. Só que o único caminho que nos leva à vida é Jesus, é o Senhor Jesus. E o diabo não quer que a gente conheça Jesus. O diabo até não se incomoda da pessoa ler a Bíblia. A pessoa lê a Bíblia, mas não tem um entendimento, não entende. Então o diabo nem... Mas quando a gente pega a Bíblia, examina as Escrituras para conhecer Jesus, que é a verdade, aí isso incomoda ele. Por quê? Porque ele é mentiroso, ele fala mentira, e a Bíblia fala a verdade. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser examinada, não lida como um livro qualquer, mas ela tem que ser examinada. E aí a gente nunca, jamais seremos enganados pelo diabo.
pelo Deus desse século, nós nunca seremos enganados. Então, eu quero propor a você que está me assistindo agora de buscar esse entendimento. Esse entendimento. O entendimento é igual, olha só como é que o diabo é astuto e mentiroso. As pessoas usam uma frase, diz assim: os humilhados serão exaltados. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. O que Jesus falou é: aquele que se humilhar é que será exaltado. Você está vendo? Uma palavrinha só, 2 letrinhas, se. Aquele que se humilhar será exaltado. Porém, preste atenção, você que está sendo humilhado no trabalho, no casamento, na rua, em qualquer lugar, você vai viver a vida toda sendo humilhado e Deus nunca vai te exaltar. Que aí você fica, não tem nada não, os humilhados serão exaltados. Isso é mentira, irmão. A verdade é, aquele que se humilhar será exaltado. Tá vendo como é que as coisas mudam? Você está vendo a diferença de quem é humilhado e quem se humilha? Deus, ele só exalta quem se humilha. Deus não exalta os humilhados. Deus não exalta os humilhados. Aí você vive a vida toda, está dentro da igreja, sem entendimento, achando que Deus vai te exaltar porque você está sendo humilhado. Quando, na verdade, Deus está esperando você se humilhar. É igual aqueles 2 homens que entraram no templo para orar. Um dizia: ó, eu não sou igual a esse, que pecador, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço... Ele se exaltou. Esse saiu da igreja, saiu do templo humilhado. Mas o outro disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele se humilhou. E aí esse saiu exaltado. Então, em nome de Jesus, com essas simples palavras, que eu tenho esse canal que eu gosto de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas que me assistem. Compartilha também esse vídeo para que a gente possa compartilhar as coisas, as maravilhas de Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que Ele venha abrir o seu entendimento e que uma luz se acenda aí na sua cabeça. Que Deus abençoe.